Duplo Expresso. Então é isso, gente. O pessoal está tentando esvaziar, mas vai vir banestado, e é por isso que está todo mundo falando, né? E aí não foi só esse pessoal que eu apanhei, não. Isso já era natural, né? Desse pessoal do 171, que orbita, né? O que há de pior no PT, como Paulo Pimenta, né? Um bandido, aí segundo seu próprio primo, né? Isso aí você também encontra lá no Duplo Expresso. Mas a gente também foi bem falado, entre aspas, pelo Rui Costa Pimenta, do PCO. Mais uma vez, não é por despeito, eu realmente não tenho tempo de ver o que é falado da gente, porque eu estou debruçado sobre banestado. Falando de banestado, olhando, coordenando equipes pelo mundo inteiro, tratando disso. Mas, mais uma vez, há quem tem estômago e tenha ido ver um programa na sexta-feira do Rui Costa Pimenta, em que, mais uma vez, no chat, o pessoal pergunta, mas vem cá, vocês não vão falar do Duplo Expresso e tal? E aí o cidadão fala diversas coisas que simplesmente não são verdadeiras, fáceis de serem refutadas, né? A primeira delas é a história de falar, o que eu sei dele é do Vilas Boas, né? Essa aí tá batida, né? Tá batida, essa daí. Mas tem uma coisa interessante, né? Interessante, que eu queria que você, expressão notasse, porque você nos ajudou nessa vitória. Nenhum desses que está batendo na gente agora, né, escalado para bater na gente por conta da história do banestado, dos documentos do Odebrecht, nenhum desses está voltando, ao menos não publicamente, com a história do dossiê fajuto do Paulo Pimenta e do Luiz Nassif, porque já foi totalmente desmoralizado e não bastou eu trazer o fato, né, o documento da ONU. Eu precisei de você massificar aquilo para aquilo ser totalmente desmoralizado e eles não terem condições de colocar. Então, em outros tempos, o Rui Costa Pimenta e o Atus falavam assim, mas será que não é um corruptor de país africano? Mas eles sabem que hoje em dia falar disso é passar recibo de mentiroso, né, diante da sua base, que não no 247, mas no PCO é crítica. Né? Inclusive, olha que interessante isso. Nesse programa, vou botar aí na tela, foi o... Deixa eu ver qual é o programa aí. Análise Internacional número 78, Bernie Sanders e a crise do regime imperialista. Está vendo que aqui do lado está escrito a repetição do chat não está disponível para esse vídeo? Sempre fica disponível na reprise. Eles tiveram que tirar por quê? O Rui Costa Pimenta vai faltar com a verdade aqui, primeiro com a história de Vilas Boas, que já foi mais que explicada, inclusive hoje de novo, mas vai falar que eu disse que ele recebe dinheiro do 247 para fazer sei lá o quê. Eu queria que ele mostrasse um vídeo meu, um artigo meu, em que eu falo que ele recebe dinheiro do 247 para fazer o que quer que seja. E ele afirma. Inclusive, de uma forma despeitada, mas assim, até também muito fácil de constatar que é mentirosa, o Rui Costa Pimenta fala que nunca acompanhou o Duplo Expresso, nunca leu nada do Duplo Expresso. Ora, Rui Costa Pimenta, o ex-membro aí do seu partido, o José Márcio Tavares, que acabou de sair desiludido com coisas que viu na condução do partido, aliás, com um monte de gente, né? Um monte de gente, teve live aí com o pessoal que saiu, uma debandada no partido, inclusive de quadros aí que apresentavam os programas, né? O William Dune e tal, o pessoal tá saindo, né? E o próprio Flávio Amaral, que teve aqui, mas eles próprios no ar naquele dia diziam que você várias vezes citou o nosso trabalho, falando sobre as viagens do José Eduardo Cardoso e do Tarso Genro para os Estados Unidos, mas mais do que isso, tem esse você poderia, digamos assim, ter olhado diretamente no Wikileaks, né? Vamos dizer que foi. Não foi o caso. A gente sabe que você leu nosso site. Mas tem um que não tem nem no Wikileaks, que é o quê? A informação de que o marido da Raquel Dodge, ex-procuradora-geral da República, é um agente da CIA, né? O Bradley Dodge. Esse só quem deu foi o Duplo Expresso. Você já citou isso mais de uma vez, inclusive, no próprio 247. Então fica feio, né? Fica no mínimo sendo despeito, no máximo uma tentativa de esvaziamento de algo que você teme, né? Enfim, não sei porquê. Não, e um despeito também, falando assim, o Duplo Expresso só arruma briga porque quer crescer em cima da audiência do 247, sem sucesso, inclusive, não consegue. Olha, Rui Costa Pimenta, eu falaria para você rever os seus conceitos, porque você é divulgado lá no 247 e a nossa audiência é muito maior que a sua, né, no seu canal do PCO. Inclusive, esse seu programa aqui está com 5.400. Deixa eu ver quanto está o de hoje apenas. A gente já está de acumulado 15.200, mais de 3 vezes depois. Então, cuidado com o despeito, e cada vez a nossa audiência cresce mais, aí você vê o número de assinantes, estamos mais de 4 horas, quase 5 horas de programa, ainda 1.340 pessoas vendo, a gente chegou aí a picos de 1.900 só no YouTube, e o seu programa de sexta-feira aqui, né, tá com acumulado, já vários dias depois, tá com 5.000 e pouquinho, né, então, cuidado, mas enfim, coisas então objetivamente aferíveis, como falar de audiência e impacto, ele sendo inclusive perguntado sobre nós. Vamos ver aqui a mistura de despeito com temor, e você vê inclusive um certo nervosismo, ele que normalmente é sempre tão tranquilo, né, com a pergunta inclusive tendo que chegar ao ponto, já que a própria militância dele, do PCO, falou, mas peraí, Rui, isso aí que você está falando não é verdade, como assim? O cara nunca falou que você levou dinheiro dos 247 e tal, teve que, aqui, você está vendo, no canto direito inferior, ó, a repetição do chat não está disponível para esse vídeo. Tiveram que censurar as pontuações feitas pela sua própria militância,
porque é só a militância dele que vê, ó, 5 mil e pouco foi só a militância. Mas até essas pessoas, apesar da fidelidade partidária, tiveram que registrar ali por honestidade intelectual, ou até honestidade no debate interno, que fosse o caso, que ele estava mentindo, né? Vamos ouvir aqui então as mentiras em sequência do cidadão. Gostaria de uma posição mais clara do PCO sobre o caso com o Duplo Expresso e com o apresentador Rômulus, em que o partido emitiu uma nota muito vaga sobre o ocorrido e a perda de 3 filiados. Bom, só uma observação, eles fazem referência, que eu vou mostrar, à live da última quarta-feira, né, que foi uma live extraordinária, que não, desculpe, eu não vou nem dizer que é uma live do Duplo Expresso, que tá com muita, realmente, né, tá com, seria a dele, que ele falou que é boa, tá com 5 mil, a live especial aqui tá com 19, foi essa aqui, urgente, militante do PCO sob ameaça, se você não viu ainda, eu recomendo que você veja, né, é interessante ver o 19 mil, que tá com essas pessoas que eu comentei aqui, então José Márcio Tavares, ex-militante do PCO, que acabou de sair desiludido, o Alejandro Acosta, que foi da direção do PCO e saiu também desiludido com algumas coisas esquisitas que viu no manejo de finanças de sindicatos em que o partido participava da administração, e o Flávio Amaral, que ele pediu para eu fazer essa live porque ele estava sendo ameaçado de morte na casa dele por um dirigente do partido, né? Então, pediram o meu espaço e eu não pude me furtar a fazer esse gesto solidário de abrir o espaço para alguém que estava realmente temendo pelo que pudesse acontecer lá em Santa Catarina. Então, eu abri o espaço e aí, por conta disso, sabendo que ia ter a live, o partido soltou uma nota dizendo que nós somos claramente vinculados ao Ciro Gomes e por isso estamos conspirando contra o partido, sei lá o que. Bom, como eu já mostrei aqui, eu queria ver o Rui Costa Pimenta fazer os questionamentos que eu faço ao Ciro Gomes, de por que ele silencia sobre o Patriot Act Tabajara, o novo AI-5 e o Evangelistão do Pó. Mas fica difícil quando o próprio Rui Costa Pimenta não fala disso, apesar do militante de esquerda ser um alvo prioritário. O militante do partido dele, um partido de esquerda radical, é o alvo prioritário, de acordo com o projeto do líder do governo, que vai ser discutido na audiência pública na quarta-feira, e ele não fala uma palavra sobre isso. Eu estou mais preocupado com o bem-estar e a segurança do militante do PCO do que o dirigente supremo. E é essa constatação, que é muito cortante, né, essa navalha expressa, que é mais afiada do que peixeira de baiano, como diria a dona Irã Barbosa, é que está deixando ele nervoso, porque o pessoal está vendo isso e está saindo fora. Né, e está vendo com essa coisa que eles estão pressionando cada vez mais a base, e o que foi relatado aqui na última quarta-feira. O que eu vou fazer? A culpa não é minha. Ele que responda à pressão da base e o questionamento de por que eles não falam, por que eles não enfrentam abertamente o plano dos generais de fechamento do regime e de perseguição à esquerda, eles sendo supostamente um partido revolucionário à esquerda. Então, desculpe, a navalha expressa vai continuar cortando, faça você cara feio ou não. Então vamos ouvir aqui, feita essa contextualização de o que incomodou tanto ele e tirou do sério. Vamos ouvir aqui, deixa eu botar na tela mais uma vez, peraí, pá. Bom, tá aí. Então você vê que é uma pergunta da audiência. Se pudesse, ele não falaria disso. Mas como foi feito, ele vai ter que falar e vai fazer isso de uma forma não muito habilidosa, né? A despeito da sua não habilidade. Mas você vê realmente como uma coisa está complicada quando ele se enrola na resposta, né? Vamos ouvir. Bom, o problema do Duplo Expresso, normalmente a gente não gosta nem de comentar por um motivo muito simples. Qualquer pessoa que tenha mínima experiência sabe que o Duplo Expresso é um desses sites aí da internet que querem progredir através de escândalos e atrair a audiência alheia. Né? Isso é muito óbvio. A gente vê a briga deles com o 247, é uma tentativa assim, de arrancar a audiência do 247. Bom, isso aí, mais uma vez, é facilmente constatável. Você que acompanha a gente desde 2018 sabe que eu sabia do esquema do Paulo Pimenta desde novembro de 2017, fiquei quieto na minha, trabalhando as minhas coisas, e quem veio nos atacar, né, em fevereiro e março de 2018 foi o Paulo Pimenta, que é um editor, de fato, um dos editores de fato do 247. Então, eu fui atacado, eu apenas respondi. Quando o Nassif publica lá um dossiê fajuto falando que era corruptor, eu tive que me defender minha honra e defender esse espaço para ele poder, inclusive no futuro, como vai fazer agora, publicar as CC5 da Banestado. Por que você, Rui Costa Pimenta, não está falando das CC5 do Banestado? Não é curioso? Não está falando de fechamento do regime, de Patriot Act? Eu sei que você fica incomodado com a cobrança que você está vendo e que está ficando evidente, mas o que eu posso fazer? Eu vou continuar cumprindo o meu papel, né? Então, não tem busca de briga aqui. Agora, aqui é aquela máxima. Bateu, levou. Né? Nassif bateu, levou. Paulo Pimenta bateu, levou. E você batendo está levando agora o que te é de direito. Vamos continuar aqui. A tentativa, inclusive, muito mal sucedida. E acontece... Tentativa mal sucedida, segundo ele, de pegar a audiência 247. Bom, se a minha é mal sucedida, que dirá a sua aí com
menos de um terço da audiência nesse seu programa de sexta-feira, né? Continuando. É a mesma coisa com a gente. Tirar a audiência Esse menor? pessoal, eles são dados a posições políticas muito extravagantes, né? Queria lembrar aqui, né? Porque a memória do pessoal é curta. Pelo menos na minha lembrança, né? Eu não acompanho o Duplo Expresso, eu não vejo o que o pessoal faz lá. Que feio. Como é que você falou do marido espião da Raquel Dodge, Rui? Que feio. Mentira de fácil constatação, né? Continuando. Acho que não tem importância e que é uma coisa, em geral, puramente negativa. Banestado e CC5 não tem nenhuma importância, né, Rui Costa Pimenta? Ai, meu Deus, cada um com a sua consciência. Continuando. Mas a primeira vez que eu via alguma coisa do Duplo Expresso é que eles falaram que quem ia salvar o Brasil do golpe militar era o general Vilas Boas, né? E, inclusive, falaram que eu era um canalha por ter criticado o general Vilas Boas como golpista. Não lembro de ter falado canalha, não. Posso até ter falado. O que, para mim, é meio, assim, como é que se diz? Meio que define a coisa, né? Claro. Banestado não define, né? Documentos do Odebrecht não definem. Lá uma coisa lá atrás de março de 2018 que definiu para sempre, mas, no entanto, não impediu você de vir ler sobre as viagens do Cardoso, Tasso Genro aos Estados Unidos e do espião marido da Raquel Dodge, né? Continuando. O general Vilas Boas depois apareceu aí fazendo entusiástica campanha pelo Bolsonaro. Surpreendeu a mim e ao Lula. E todo mundo viu que ele era um dos articuladores do golpe de Estado que efetivamente aconteceu no Brasil. É verdade. Né? E a grande presença dos militares no regime político brasileiro. É verdade, mas por que, Rui Costa Pimenta, que você não fala do Major Vitor Hugo, o filho espiritual do general Heleno, infiltrado por ele no Congresso em 2014, com um concurso dirigido, para que ele ficasse lá como infiltrado do Heleno, ajudando a fazer a lei antiterrorismo, que foi apresentada por Bolsonaro em 2016, e volta eleito em 2018, se torna líder do governo na Câmara, é os olhos e a boca do general Heleno no Congresso Nacional, e que vai fazer uma audiência pública na quarta-feira, no auditório Nereu Ramos, sobre a lei dele de força antiterrorista que autoriza metralhar militante de esquerda sem nenhuma consequência jurídica. Né? Então você que está tão atento aos militares, por que você não fala do PL 1595 e dos demais aí, que é o plano mestre do governo? E claramente nisso é que você vê que o governo é Bolsonaro-Heleno e o filho do Heleno está tocando essa agenda na Câmara. Se você é tão oposto aos militares, por que você não fala disso? Rui Costa Pimenta. Continuando. Uma segunda coisa que eu ouvi falar do Expresso é que esse próprio Rômulo Maia falou que eu recebia dinheiro do 247 para defender determinados indivíduos de críticas que eram feitas pelo Duplo Expresso. Bom, aí eu vou voltar a câmera aqui para mim, né? Eu desafio o Rui Costa Pimenta a achar um artigo ou um vídeo em que eu fale que ele recebe dinheiro do 247, nunca falei isso, e para o que quer que fosse, inclusive para atacar indivíduo, o que quer que seja. Acha e mostra. Né? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Você falou que eu falei que você recebe dinheiro dos 247 para atacar quem quer que seja. Eu te desafio, Rui Costa Pimenta, a mostrar ou esse artigo ou esse vídeo. Continuando aqui, vamos lá. Opa, já maximizei aqui a tela. Pronto, saiu, pronto. Deixa eu botar aqui. Pá, vamos lá. Continuando aí esse desastre que foi. Era melhor ter ignorado e falar, vou passar para a próxima, né? Continuando aqui. Bom, primeiro que essas acusações de dinheiro a gente conhece, né? Quem não tem conteúdo sempre parte para isso daí. Não é o nosso caso. Você vê que a burguesia, para tirar o PT do governo, veio com uma acusação de corrupção, que é a Operação Lava Jato. Não conseguiram provar nada contra o PT, mas fizeram um escândalo monumental. Por que a burguesia apelou para esse escândalo de corrupção financeira? Porque se for discutir a política social, a burguesia não tem nada a oferecer em relação ao PT. Os governos da burguesia, Fernando Henrique Cardoso e tudo mais, foram governos que só arrancaram o couro da população. O governo Lula, tudo bem, não fez nenhuma grande transformação, era um governo de conciliação e tudo mais, mas os programas sociais que o Lula fez, que são programas sociais muito modestos, eles, em contraste com aquilo que a burguesia fazia, o Lula é o santo padroeiro da população pobre do Brasil.
E aí seria interessante, Rui Costa Bento, nessa dimensão, eu concordo com a sua avaliação até aí, seria interessante que o PCO ajudasse a gente, né, a pressionar por dentro, como você muitas vezes pressionou, alas do PT e tal, como tem que fazer, né, para puxar o partido para a esquerda, que o PCO ajudasse a gente a chegar ao Lula a mensagem de que nós esperamos que ele peça aqui os documentos da Odebrecht e prove, né, que a Lava Jato é uma farsa e cause um escândalo internacional. Seria interessante. No mais, eu concordo com tudo aí. Só, mais uma vez, renovo o desafio para que você mostre um vídeo, um clipe de vídeo ou um artigo em que eu tenha dito, primeiro, que você recebe dinheiro dos 47 e segundo, que seria para atacar quem quer que seja. Né? Aqui, aí é difícil. Né? Eu me auto-intitulei Cacique Juruna do século XXI. Né? Eu não trabalho com gravador, eu trabalho com print, às vezes com vídeo gravado. Né? Nesse caso, então, eu mostro. Né? Eu estou falando, eu mostro. Se me desafiarem, eu mostro. Eu falei, eu não mostro sacanagem. Só quando a pessoa me sacaneia e fala, eu não falei isso e tal, eu falo, não, falou, tá aqui. Né? Gratuitamente, tem várias pessoas que eu conversei aí do PT, de outros partidos que eu poderia constranger com material, não faço, né? Porque não ganha nada e não é o que eu faço. O que eu faço é o seguinte, quando a pessoa me sacaneia, ou sacaneia o enfrentamento ao golpe, se eu estou em condições, eu mostro que a pessoa é uma sacana, assim como agora eu estou gerando algum constrangimento para o senhor Rui Costa Pimenta. Eu acho que é o suficiente, né? Não precisa mais ver. Enfim, ele próprio... Pelo menos na minha lembrança, né? Eu não acompanho o Duplo Expresso, não vejo o que o pessoal faz lá. Eu não acompanho o Duplo Expresso, não vejo o que o pessoal faz lá. Duplo Expresso.